liberais, que falavam da divindade como um governador benevolente, cujo interesse último era maximizar a felicidade humana, Edwards propõe que a finalidade última de Deus ao criar o mundo foi demonstrar às criaturas a beleza de sua perfeição e deleitar-se nela. Em outras palavras, se os eticistas contemporâneos de Edwards queriam resolver o problema do mal, apresentando o caráter de um Deus que criou o universo, que maximizaria a felicidade humana, Edwards inverteu os processos dizendo que, em vez de olhar primeiro para os interesses humanos, eles deveriam olhar para os interesses de Deus. A tese da obra, portanto, é que o próprio Deus é a razão última para a qual o mundo foi criado, e que a felicidade humana é decorrente dessa razão última ser cumprida, entendida e reverenciada. Para provar essa tese, Edwards se propõe extrair argumentos primeiro da razão e depois das escrituras, o que equivale às 2 seções da obra. Para a maioria dos teólogos evangélicos, essa ordem de argumentação estaria invertida. Edwards entende que essa discussão deve se guiar principalmente pela revelação divina. No entanto, a presença da razão junto à revelação indica, primeiramente, uma tendência de ver a razão como fonte subordinada, mas válida para se extrair argumentos teológicos. Em segundo lugar, a ordem de primeiro suscitar o que a razão pode nos ensinar é justificada pelo próprio Edwards, como um projeto de se contrapor ao uso que os críticos iluministas faziam da razão. Para Edwards, portanto, é razoável que Deus se deleite na expressão de suas perfeições e que tal deleite seja tanto a causa que o inclina a difundir suas perfeições, quanto sua resposta à emanação de sua glória. Se alguém objetar dizendo que a linguagem de um estado mais completo é inconsistente com a absoluta independência e imutabilidade de Deus, Edwards responde racionalmente dizendo que o prazer que o completa não é o que ele recebe de suas criaturas que o glorificam, mas o prazer de comunicar a ele sua própria glória. A criação em si não é o que o satisfaz, mas o que ela revela sobre Deus é o que lhe agrada. Conclui-se, portanto, que Deus não depende de qualquer outro ser além de si mesmo, e não muda porque sempre se deleita em si. Talvez alguém objete dizendo que essa motivação para criar é egoísta. Edwards responde que o egoísmo só acontece quando o interesse pessoal surge em detrimento do interesse público. No entanto, quando o Supremo Ser se interessa por sua glória, a fonte de todo bem, ele está manifestando um interesse que coaduna com o interesse público. Ainda que seja indevido à humanidade ser motivada a fazer algo por amor próprio, o amor que Deus tem por sua glória não é impróprio porque é amor por aquilo que é infinitamente bom e benevolente. Esse é o tipo de argumento racional que Edwards apresenta na primeira seção do audiolivro. Na segunda e maior seção, que trata do ensino bíblico, ele explora os vários versículos da Bíblia que discutem que o fim da criação é a glória de Deus. Essa não é a glória interna, inerente à excelência de Deus, mas a glória externa, que expressa a emanação da glória interna ao mundo criado. Essa linguagem neoplatônica de emanação é vista por alguns analistas como panenteísmo, quase beirando um panteísmo, embora haja estudiosos que rebatam destacando uma distinção em Edwards muito clara entre Deus e o mundo. Para o nosso interesse, basta que entendamos que Edwards quis expressar o deleite do próprio Senhor em intencionalmente comunicar sua glória às suas criaturas. Em outras palavras, a criação não brotou de Deus por natureza, mas segundo o seu querer, o beneplácito de sua vontade. Efésios 1:5. Ainda que este audiolivro não seja uma das obras mais conhecidas de Edwards, ela já foi destrinchada ao público brasileiro e merece ser mais estudada em nosso próprio idioma. A presente tradução visa promover uma visão grandiosa e gloriosa de Deus, mediante a pena de um dos maiores pensadores cristãos do século XVIII. Que esta leitura o ajude a perceber como todas as coisas provêm de Deus, são realizadas por intermédio dele e acontecem para ele. Romanos 11:36. Heber Carlos de Campos Júnior, coordenador do Centro Jonathan Edwards Brasil, na voz de Léo Raoni. Introdução. Explicação de termos e posições gerais. Para evitar qualquer confusão em nossa investigação sobre o fim para o qual Deus criou o mundo, é preciso fazer uma distinção entre o fim principal, visado pelo agente de qualquer trabalho, e o fim supremo. Essas duas qualificações nem sempre têm precisamente o mesmo significado. E embora o fim principal seja sempre um fim supremo, acontece que nem sempre todo fim supremo é um fim principal.